mais uma reflexão de caminhar na graça. Será que compreendemos a verdadeira dimensão do amor, ou seja, a verdadeira expressão do amor que devemos ter e revelar em nossos relacionamentos, na maneira como nós vivemos, na maneira como nós convivemos uns com os outros? Este é um aspecto que a gente precisa parar, refletir e pensar. Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 13, ele afirma: portanto, se o alimento faz com que meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. O que Paulo está falando? Ele está falando daquela questão de que se deve ou não deve comer carne sacrificada ao ídolo. E ele fala justamente sobre isso, que o conhecimento, que o entendimento que temos um só Deus, que não tem problema nenhum comer da carne. Mas se existe algum irmão que é fraco na fé, ou seja, imaturo, que ainda não conhece, ele pode pensar que está comendo comida sacrificada a um Deus. E qual é a questão? É o meu conhecimento? É o meu entendimento? É a minha experiência de vida que vai contar? Não. Esse é o aspecto. O que a gente precisa é entender é que nós somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. E vivermos o reino de Deus se trata de uma questão muito simples, de expressarmos o amor, de revelarmos o amor de Deus às pessoas. Não se trata de nós, não se trata do nosso conhecimento, não se trata do que podemos ou não podemos fazer, mas de entendermos o nosso papel no mundo, de revelarmos o amor de Deus para com as pessoas, de maneira que nós, como instrumento, como oferta, como Cristo nos ensina e como Ele determina para nós, por conhecermos, que Ele mesmo afirma que um novo mandamento Ele nos dava, que a gente deveria amar como Ele, ou seja, um amor que se entregou em favor. Não se trata e nem se tratava do conhecimento que ele tinha, da compreensão que ele tinha de Deus, por saber quem de fato era, mas por entender a nossa limitação e se ofertar, não usar disso para fazer as coisas em benefício próprio ou para defender o seu ponto de vista. Mas ele se fez oferta para que nós pudéssemos ser salvos. A verdadeira expressão do conhecimento de Deus está nisto, ou seja, na nossa atitude de amor em relação ao próximo e sermos capazes de deixarmos de fazer as coisas, não é porque é certo ou errado, ou porque o nosso entendimento é diferente, mas deixarmos de fazer porque isso vai fazer com que o irmão não peque, com que ele não erre na sua jornada. Porque ele precisa chegar ao amadurecimento, ao entendimento, para que possa agir como nós, assim como Cristo fez. Das muitas coisas, atitudes e ações que ele fez, provavelmente ele não faria se tivéssemos entendimento e não fará, quando ainda assim estivermos com ele no novo reino, na nova terra. E isso que a gente precisa entender. A questão que a gente precisa compreender é o quanto estamos dispostos a sermos oferta na vida do outro para que ele possa crescer, amadurecer, conhecer o Pai, ver o Pai através de nós. Pois foi isso que Jesus disse, que quem nos recebesse estaria recebendo a Ele, quem o recebesse estaria recebendo o Pai. A gente precisa entender que nós temos que amadurecer, não para revelar conhecimento, mas para expressarmos o amor de Deus, para revelarmos, para sermos como o nosso Deus diante das pessoas. Nós temos que entender que nós temos que revelar o Pai, nada mais, nada menos do que isso, e toda a expressão do Pai se dá no amor. E a gente precisa crescer, entender e compreender isso e viver essa plena vontade, ou seja, viver na plenitude da vontade de Deus. Que a gente possa entender, compreender e saber que nós devemos ser oferta na vida do nosso irmão para que ele não peque. Não para revelarmos o nosso conhecimento e nosso entendimento, mas para revelarmos o nosso Deus, de maneira que ele possa crescer, amadurecer e conhecer o nosso Deus como nós temos conhecido. Que a gente entenda isso, que a gente possa de fato compreender e fazer de nossas vidas a oferta. E essa oferta implica em comprometermos com o nosso Deus, com a sua vontade,
em buscar o conhecimento dele, o entendimento, para que a gente possa ser instrumento dessa justiça, dessa expressão de amor diante de todos. Que a gente entenda e nos submetamos à vontade do Pai, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.